Quero chamar Dom José Falcão. Quero pedir que nós o acolhamos com uma salva de palmas. Dom José, muito querido, vai ministrar a palavra. Agora pode se sentar. E lembra do que o padre pediu, esse clima de serenidade, esse clima de atenção à palavra que está sendo pregada. Amém? Muito bem-vindo, Dom José. Este lugar é próprio para se comemorar vitória e se lamentar derrota. Perder e ganhar faz parte da vida, faz parte também da nossa felicidade sem fim ou da nossa condenação eterna. Ninguém gosta de ouvir: eu perdi, você vai perder. Mas vencer é algo que gostamos de ouvir. Na palavra de Deus, porém, é preciso tomar cuidado com esses dois verbos. Porque o céu é para os perdedores, o inferno é para os vencedores. E provo com Jesus que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Aqui, ganhar é uma tragédia. O que significa ganhar o mundo inteiro? Isso não tem nada a ver com vitórias. Quanto a lutas, a batalhas, a sucesso profissional, não tem nada a ver com as realizações humanas que fazem parte da nossa vida. Sabem o que significa, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Significa não ceder nunca, não voltar nunca, não retroagir nunca. Ele sempre tem razão, ele sempre está certo, todos estão errados. Na razão dele, ele não tem defeitos, não tem falhas. Esse é aquele que ganha o mundo inteiro. E a interpretação dessa frase de Jesus seria ridícula se enveredássemos por ganhar o mundo inteiro comprando terras, conquistando espaços, sendo um mega empresário. Ninguém consegue, ninguém jamais conseguiu, nem conseguirá. Ganhar o mundo inteiro significa: o certo sou eu. Não há discussão onde se procure mostrar aquela anta, aquele cavalo batizado, que não retroage nunca. Ele está errado, mas não admite. Aconselha-se a ele, ele não aceita. Mostra-se o seu erro, ele não dá o braço a torcer. Esse é o vitorioso, com o passaporte carimbado para o fogo do inferno. Jesus, por outro lado, diz: quem perder a sua vida por causa de mim, este será salvo. Mas o que significa perder para ganhar a vida eterna? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, diz: na verdade,
julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com Ele. A vida para o cristão é uma perda. O cristão é um perdido aos olhos do mundo. Mas o que é que o cristão perde? Quando ele perde? E como ele perde? Para alcançar Cristo, para conhecer Cristo, seu Senhor. A perda que agrada a Deus significa: eu não tenho mais posse de mim, eu não me pertenço, porque agora sou propriedade de Cristo. Trata-se de uma perda relativa. O cristão se perde quando não mais tem domínio de si e se entrega ao Senhor. Aqui está a perdição que salva. Por outro lado, aqui está a vitória que condena. Ganhou o mundo, o certo sempre foi Ele. Perdão não existe no vocabulário dele. Humilhação diante de Deus, inadmissível. Esse é o vitorioso. Esse é o duro de coração, o petrificado. Esse é o orgulhoso ao extremo. Além da porronca da venta dele, ninguém, absolutamente ninguém, senão ele, é o certo. Minha colocação nessa palestra é sobre fé e conversão. A fé é, antes de tudo, uma vitória. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses: tudo considero como perda. O cristão enxerga o mundo com um olhar positivo. Ele deve encarar o mundo, as pessoas, segundo a ótica de Deus. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. O enxergar a realidade na qual ele vive. É necessário que essa visão nem descambe para a utopia, o sonho irrealizável, o sair desta vida, o viver nas nuvens. Isso Jesus não pede, isso Jesus não deseja, isso Jesus não aceita. O contrário também é danoso, também é prejudicial. Isto é, enxergar maldade em tudo, perversidade em tudo, o diabo em tudo. Essa obsessão doentia de não admitir que no coração do homem exista a bondade, que no mundo não exista a beleza. Isso é também prejudicial. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo diz, por meio do apóstolo João, na primeira carta, capítulo 5, versículos de 4 a 5, todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aqui está o conceito de vitória. Aqui está o perfil do vitorioso. A vitória, portanto, não é conquista de espaço, conquista de posição, conquista de sonhos e realizações.
mas a conquista de uma pessoa. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Mas como a fé é vitoriosa? A fé é, antes de tudo, adesão a Jesus. A fé é definida na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, como a posse antecipada do que se espera, a certeza daquilo que não se vê. Posse do que se espera. Eu aguardo a felicidade sem fim, mas já a tenho antecipadamente. Certeza, ela é a adequação do intelecto à coisa. A certeza não admite opinião, não admite sugestão. A certeza, ela é absolutamente inderrogável, indelével, indestrutível. São dois, portanto, os elementos da fé: a adesão com o coração à pessoa de Jesus, e depois a aceitação da sua palavra, da sua doutrina. Isso pode não parecer vitória, mas é. Por quê? Quando eu entrego o meu coração a Jesus, a causa da minha vida passa a ser dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente o cobrirá. Porque ele se confiou a mim, eu o defenderei. Colocar-se sob os auspícios de Deus, jogar-se no coração de Cristo, entregar a sua vida a Ele, viver por Ele, com Ele e para Ele. O que é senão uma vitória tremenda, porque você não vive mais por si. São Paulo diz com uma precisão cirúrgica: a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora, com a fé, tudo aquilo que é do cristão não é mais propriedade dele. A causa dele, Cristo assume. As dores dele estão sob o comando do Senhor. Mateus capítulo 11, versículos de 26 a 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Esta é a vitória. O cristão, por ser vitorioso pela fé, não está imune de problemas, não está isento de aperreios, não tem garantida a certeza de que não vai aparecer abacaxi, dor, assombração de porta de cemitério, gente ruim que não vale 2 tons. Não, o cristão vai, como todos os seres humanos, atravessando a longa jornada da vida, experimentar esses dissabores, chorar, sofrer, angustiar-se, mas, dado que ele entregou o seu coração ao Senhor, eu sei em quem acreditei. Não dorme nem cochila, diz o Salmo 120, aquele que é o guarda de Israel. Eu levanto os olhos para os montes e digo: de onde virá o meu socorro? Nas lágrimas derramadas, nas traições e punhaladas,
nas decepções de seres humanos, nos medos e inseguranças. O crente, isto é, aquele que crê, não envereda pelo caminho do desespero, não procura soluções fáceis e rápidas para pôr fim ao seu problema, como fez Judas Iscariotes. O cristão não enxerga para além dos seus problemas, senão: a minha causa é do Senhor, a minha dificuldade está sob o timão da providência divina que me socorre. Eu estarei convosco todos os dias. Por isso, a vitória nessas situações delicadas se traduz, antes de tudo, de joelhos rezando, com as mãos levantadas, confiando, orando, pedindo, suplicando ao Senhor: considera meu sofrimento, não me abandone, Senhor, porque Tu és o meu socorro, a minha fortaleza, a minha cidadela, meu Senhor e meu Salvador. Ainda há pouco eu falava que a fé, a vitória da fé, tem também uma dimensão intelectual. Ela é aceitação, é certeza de verdades. As verdades que estão no credo, as verdades que estão em toda a Escritura. Mas somente isso não é suficiente para que sejamos vitoriosos. A nossa mente é capaz de decorar a Bíblia, a nossa mente é capaz de sistematizar ideias, a nossa mente tem o poder de apresentar com um raciocínio tremendo uma ideia a respeito de Jesus Cristo. Mas o apóstolo São Tiago, no capítulo 2 de sua carta, diz: tu crês em Deus, fazes bem, mas os demônios também creem, mas tremem. Eis a importância, queridos irmãos, de nós não esquecermos as duas realidades, as duas dimensões, os dois âmbitos da fé. A fé, não me agrada muito essa frase fiducial, mas fidúcia é confiança. Mas também a fé que tem um elemento intelectivo, que nos obriga a memorizar, sim, as verdades que a igreja propõe, para que não as esqueçamos. Essas verdades devem ser mantidas sempre vivas na nossa fé. Eu creio em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Eu creio na Santa Igreja, eu creio na comunhão dos santos, no perdão ou remissão dos pecados, eu creio na ressurreição da carne e eu creio na vida eterna. A razão assimila isso, a inteligência memoriza isso, mas não esqueça, querido e amado irmão, a fé é, antes de tudo, adesão, aproximação, paixão, entrega, abandono, confiança, consagração a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para Jesus, para Jesus, para Jesus. A segunda parte da minha colocação vai fazer uma distinção entre vencer e convencer. Jesus, no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho segundo João, diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. O verbo que Jesus assimila para si é vencer. É uma parte da nossa aventura com Cristo. Cristo venceu. Quem foi que ele venceu na cruz? Não foi você, não fui eu, não fomos nós.
Jesus venceu 3 realidades: o demônio, o pecado e a morte. Mas essa é a primeira parte daquilo que nós queremos no final tentar colocar no coração de vocês. No mundo tereis tribulações. Eu venci o mundo. O mundo na Bíblia tem 3 significados. Aqui é o significado pejorativo. Jesus venceu aquilo que nos derrotava. O pecado que nos prostra e nos afasta dele. O demônio, adversário dele e nosso. E a morte, a mais cruel das consequências do pecado. Porém, agora vamos falar de um outro verbo: convencer. E esse verbo Jesus não usou para si, usou para o Espírito Santo. João, capítulo 16, versículos de 8 a 11. A respeito do Espírito Santo, Jesus diz: quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Vejam, Jesus não convence. Isso quem faz em nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós não vence. Isso quem faz é Jesus. Se vocês entenderem a diferença entre vencer, tarefa de Jesus, e convencer, tarefa do Espírito Santo, vocês entenderão perfeitamente o que é que Jesus quer dizer em Marcos capítulo 1, versículo 15: convertei-vos e crede no Evangelho. Pois bem, vencer significa demonstrar superioridade sobre alguém, sobre uma realidade, contra a vontade de todos. Vence quem é mais forte, vence o vitorioso no campo de futebol, vence o adversário contra a vontade do adversário, sem que o adversário concorde, sem que o adversário queira, sem que o adversário aceite. Isso é vencer. Na cruz, Jesus venceu o demônio contra a vontade do demônio, o pecado que não queria sair do seio da humanidade, e a morte, que é forte como o amor. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. O amor é forte como a morte, mas a ressurreição de Cristo vai mais além. Jesus é mais forte do que a morte. Venceu a morte contra a vontade dela. Pela fé, nós aceitamos a vitória de Jesus diante dessas 3 realidades. Porém, para que esta fé produza salvação em nós, é preciso que nos deixemos
convencer pelo Espírito Santo. Convencer significa vencer você com a ajuda de você, com a razão sua, com o desejo seu, com a aceitação sua. O convencimento significa, ele é mais forte, mas os argumentos dele me convenceram. Isto é, eu não resisto, eu me dobro, eu me inclino com a minha vontade. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O verbo que o profeta utiliza é um verbo de natureza sexual. Sedução significa o clima de romantismo que existe entre um homem e uma mulher, no qual ele se aproxima dela fascinado, encantado. A recíproca também é verdadeira, e um entra na intimidade do outro com o consentimento do outro, sem que o outro resista. Vamos repetir? Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Todos, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A sedução, que é conversão, convertei-vos e crede no Evangelho, tem 3 etapas. Eu já citei e vou repetir, João 16, de 8 a 11. Convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento que o Espírito Santo faz em nós é com relação a essas 3 realidades. Pecado, como eu enxergava minha conduta. Justiça, como eu enxergava Jesus. Julgamento, como eu enxergava o diabo. Você, Jesus e o diabo. Pronto. Você quer descobrir se uma pessoa se converteu ou não? Esse texto, João 16, de 8 a 11. O Espírito Santo, ele convence você no que toca ao julgamento das suas atitudes. De novo, Jesus convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Incredulidade. O que significa incredulidade? Eu me recuso a aceitar a pessoa de Jesus, porque não preciso dele, porque ele não é importante para mim, porque ele é apenas uma figura relevante, mas não a razão da minha existência, porque ele é profeta, mas não é Senhor, porque ele é inteligente, mas não é o meu soberano. Enquanto o nosso coração enxergar Jesus como aquele que merece respeito, como aquele que merece admiração, mas não como aquele que merece o título de Senhor, de soberano na minha vida, eu não estou convencido. Pronto. Se essa pessoa não encara Jesus como seu Salvador, Salvador significa o que me tirou das trevas, da pocilga, segundo a parábola do filho pródigo, do mundo de pecado, e me introduziu no reino de sua luz, lavou-me com seu sangue precioso, purificou-me pelos merecimentos de sua paixão, e não encontro outra razão, outro motivo, outro sentido da minha vida. Eu não estou convertido, mas se o coração caminha nesta direção,
ou já chegou neste patamar, 1/3 da conversão já se revelou, mas não é tudo, porque o Espírito Santo precisa ainda convencer você de uma outra realidade. Vamos lembrar os 3 convencimentos? Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Se o Espírito Santo já fez essa obra naquele coração, a conversão está em ato, mas não para por aqui, porque temos ainda 2 outras etapas para percorrer. Ele convencerá o mundo a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Convencerá o mundo a respeito da justiça, não é a justiça dos homens. A justiça de Deus é quando Deus dá a ele aquilo que lhe é devido, e Deus é amor, e aqui está a justiça de Deus. João capítulo 3, versículo 16: tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é justo quando Ele ama, e a justiça vai ao extremo quando Ele se consome na cruz. Tendo Jesus sabido que chegara a sua hora de partir para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A justiça de Deus está na cruz. A justiça de Deus não está em dar a cada um aquilo que é seu, até porque nós diante de Deus só temos o que é absolutamente nosso, o pecado. 1 aos Coríntios capítulo 4, versículo 7: o que tens, que não tenhas recebido, e se tudo recebeste, por que te glorias? Vou para junto do Pai, e não me vereis. Agora vocês entendem porque no episódio de Emaús, Lucas capítulo 24, quando Jesus partiu o pão, e a igreja enxerga nesse ato a celebração da Eucaristia, Jesus se tornou invisível. Convinha que ele, após a ressurreição e ascensão, se ausentasse dos nossos sentidos, para que crescemos no que a igreja crê, para que não depositássemos a razão e o sentido da nossa fé nos sentidos. Jesus disse isso a Tomé: porque viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Toque aqui nas minhas chagas, coloque a mão, o seu dedo no meu corpo, não seja incrédulo, mas homem de fé. Isso tem uma repercussão tremenda na nossa vida. Vós já não me vereis, cumpro toda a justiça quando subo ao meu Deus e vosso Deus, ao meu Pai e vosso Pai, quando me assento à direita do Pai e começo a interceder por todos vocês, até o dia em que eu vier com poder e glória para julgar os vivos e mortos. Toda a justiça reside nisso. Ele veio, é a igreja quem afirma. Ele nasceu de Maria Virgem, é a igreja quem atesta. Ele morreu e ressuscitou por nós, é a fé da igreja que eu professo. É graças a ela que eu me sustento, é ela que me alimenta. Toda a justiça foi feita, e o Deus que eu nunca vi com os meus olhos, eu professo com a fé. O Espírito Santo me convenceu disto. Muito bem, a segunda etapa já foi percorrida, o segundo convencimento já se realizou, mas falta o terceiro, para que possamos dizer: fulana
realmente é uma convertida. Convertida porque convencida. Todo convencido, segundo João 16, de 8 a 11, todo convencido é um convertido, e a recíproca é verdadeira. Falta ainda o terceiro convencimento, a respeito do julgamento, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Aqui é uma questão de um juízo nosso. Qual é o julgamento que o cristão faz a respeito do demônio? Disso vai depender a sua conversão. Jesus diz, o convencimento, ele já está julgado e condenado. Quando uma pessoa é nossa amiga, nós não a julgamos nem a condenamos. Estamos perto dela, concordamos com ela, caminhamos com ela, aceitamos o que ela pensa, reputamos essa pessoa merecedora da nossa amizade, da nossa intimidade. O amigo não julga nem condena o amigo. Quem vive nas trevas nunca trata o demônio como julgado e condenado. Mas aqui está a última frase, versículo 11, João 16. Convencerá o mundo a respeito do juízo, que consiste em julgar e condenar o diabo. Eis o julgamento do convertido. O diabo existe, é mau, é sedutor, é o príncipe, pai da mentira, o embusteiro, o enganador, o convencedor para a prática do pecado. E eu o condeno, e eu o rejeito, renuncio a Satanás, às suas obras e às suas seduções, malgrado minhas pontuais quedas. E eu posso cair porque sou ser humano, mas quando cair, me levantarei. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, Senhor. Purificai-me, Senhor, lavai-me todo inteiro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Estou a 2 minutos e 30 segundos do final da minha colocação. Olhem, a intenção do bispo foi mostrar que fé e conversão são duas realidades que caminham juntas. Jesus, ao dizer convertei-vos e crede no Evangelho, ele está dizendo: eu não quero vencer vocês, eu quero que o Espírito Santo que eu dei para vocês convença vocês dessas 3 coisas, porque eu não quero forçar, eu não quero demonstrar soberania e poder sobre vocês, eu não quero coagir o pensamento, a vontade de vocês contra vocês, porque isso é ser vitorioso. Isso eu já fiz na cruz, contra o demônio, contra o pecado e contra a morte. Agora, o que eu podia mais fazer por vocês? Toda a realidade que brutalmente se joga contra vocês, o demônio, o pecado e a morte, eu já triunfei, eu fui o vitorioso, tende coragem, eu venci o mundo. Agora é entre vocês e o Espírito Santo, o tríplice convencimento. Deus nos abençoe. Deus que venceu não a nós, mas o demônio, o pecado e a morte, nos ajude a nos convertermos, isto é, a aceitarmos o convencimento do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.